Investir apenas em ETF, será que é possível você não ter nada além de ETFs na sua carteira? Além de ser possível ou não, será que é recomendado você ter apenas ETFs? Solta a vinheta. Meu nome é Nilson Dias, sou fundador da Família Investidora e aqui você aprende a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior, utilizando principalmente os ETFs como principal instrumento. E uma seguidora me mandou essa semana um comentário: Nilson, a ideia é tudo em ETF? Só ETF? É isso mesmo? Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Eu até cheguei numa análise ali respondendo essa caixinha de pergunta que eu achei interessante. Falei assim, olha, o que você está me perguntando é se dá para você organizar o seu patrimônio apenas utilizando caixas, porque o ETF nada mais é do que uma caixa, um invólucro. Na verdade, o ETF ele é um fundo negociado em bolsa e ali dentro você tem vários ativos. Podem ser ativos de renda fixa, de renda variável, podem ser commodities como ouro, petróleo, urânio, etc. Então, quando você pergunta, é possível investir apenas utilizando caixas? Eu respondo sim. A maneira mais barata de você organizar o seu patrimônio é em caixas, porque o administrador dessas caixas vai cobrar muito pouco, vai cobrar ali 0,03, 0,15% para administrar essa carteira ampla, segura e diversificada. Aí, Nilson, mas e a diversificação? Não é melhor a gente ter, por exemplo, 25% num ETF, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações e 25% em renda fixa? Como falam aí alguns educadores financeiros, não. Essa alocação de dividir em 4 fatias já é bem questionável, embora você vai encontrar isso em alguns livros aí, como Portfólio Permanente. Só que quando a gente vê esse tipo de alocação diversificada, na verdade, não tem nada de diversificado. É o contrário, é uma diversificação concentrada. Por que, Nilson? Dá a impressão de que você está diversificando porque você tem coisas diferentes, né? Você tem os ETFs, que são as caixas, você tem os fundos imobiliários, que são ali os seus imóveis, você tem ali as ações, que são as suas empresas, e a renda fixa. Isso dá uma falsa sensação de que você está diversificando, mas na verdade você está concentrando o seu patrimônio. Por quê? Vamos pegar o seguinte: não existe nada mais diversificado do que o VT, o ETF base neutra americano, ou o seu par, o VWRA ou FWRA. Esses 3 ETFs que eu citei aqui, VT, VWRA ou FWRA, são a mesma coisa, sendo que o ETF lá na Irlanda ele acaba sendo mais vantajoso para você, porque você vai pagar menos impostos sobre dividendos e não vai ter imposto sobre herança, tá? Então vamos pegar que não existe nada mais diversificado do que o VT. Esse site aqui, ele vai mostrar a sobreposição de ETFs, tá? Imagina o seguinte, eu já falei que o ETF é uma caixa. O VT, ele é uma caixa que tem 10 mil empresas e 40 países ali dentro. E aí, se eu compro o VT e compro mais fundos imobiliários, eu vou estar fazendo uma sobreposição. Sim, porque dentro do VT a gente já tem fundo imobiliário lá dentro. O VT vai comprar ali as empresas que têm volume de negociação, né, suficiente para estar ali dentro, né, que são minimamente relevantes. Se você olhar, por exemplo, esse arquivo aqui, eu baixei diretamente do site da Vanguard, que tem todas as participações do VT, e eu der um localizar aqui e colocar fundo, eu vou encontrar aqui, ó, Fundo de Investimento Imobiliário HGLG11. E aqui tem o patrimônio investido no HGLG11 e o número de cotas, tá, pessoal? Então, se eu vou lá e de novo compro HGLG11, eu estou sobrepondo. Eu estou comprando de novo algo que já está aqui dentro do meu ETF VT, que segue esse índice mundial, tá? E aí, nesse site aqui, a gente pode ver essa sobreposição de fundos. Aqui, infelizmente, só tem os fundos americanos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o VT, eu falo, eu vou aqui diversificar, colocando aqui o VOO. Você vai ver que tem 56% de sobreposição, ou seja, no VT já tem Apple, Microsoft, Nvidia, e de novo você está comprando. Então, quando a gente passa isso para ações, imagine que você já tem o VT e você decide comprar Apple, Microsoft, Nvidia.
Porque todo mundo está falando que são as empresas de tecnologia, que elas vão ser muito prósperas nos próximos anos, etc. e tudo mais. Você está, de novo, concentrando o seu patrimônio, porque você está comprando algo que você já tem, mais uma vez. Nilson, então tem problema de eu ter vários ETFs, porque se eu tiver vários ETFs, eu vou ter sobreposição. Sim, o ETF ele é justamente para você fazer sobreposições quando você monta uma carteira. Só que a gente tem que sobrepor aquilo que a gente tem evidência científica que vai trazer um ganho acima da média para a gente. Porque se você quer só se contentar com a média, compra só o VT, meu amigo, e tá tudo bem. Você vai ter possivelmente aí um ganho real de 7% ao ano em dólar. E tá ótimo para você. Em reais, em termos nominais, isso vai dar ali 16% mais ou menos de rentabilidade anual. Tá ótimo, mas eu quero mais. Tem aluno meu com 30%, 40% de rentabilidade anual. É óbvio que eu vou perseguir rentabilidades maiores. Como que a gente faz isso? Além do VT, colocando outros ETFs, corroborando sim com o fato de que você pode ter unicamente ETFs na sua carteira. Nós temos alunos com patrimônio de 50 milhões de dólares, e desses 50 milhões de dólares, a grande parte disso está em poucos ETFs, menos de 8 ou 9 ETFs, porque é um patrimônio muito grande. Para quem tem patrimônios menores, nós, afegãos médios aqui, que tem aí os seus míseros milhões, ou ainda na casa dos milhares de dólares, você pode simplesmente utilizar 2 ou 3 ETFs e o seu dinheiro ficar totalmente nesses 2 ou 3 ETFs, com exceção da sua reserva de emergência, você pode ter aí num CDB de um bancão. Fora isso, investimentos de longo prazo, você pode ter 2 ou 3 ETFs e todo o seu patrimônio está nesses 2 ou 3 ETFs, tá? Vou fazer mais uma sobreposição aqui para mostrar uma coisa para vocês. Vou sobrepor o VT com o AVUV, que é um ETF de small cap americana. Veja que o VT e o AVUV têm 251 empresas em overlap, em sobreposição. Só que o AVUV, ele tem quantas holdings? O AVUV tem 768 pequenas empresas. Esse é um ETF de pequenas empresas. Então significa que das 768 empresas que ele tem, apenas 251 estão no VT. Você está comprando 517 empresas que não estavam no VT. Provavelmente porque são muito pequenas, têm um volume de negociação mais baixo e não conseguem estar no espectro de um ETF tão amplo como o VT, que tem que comprar ali ações mais líquidas de 40 países. Então você está comprando de novo as 251 maiores small caps americanas e está comprando também aqui 517 empresas que não estariam dentro da sua carteira se você não fosse lá e comprasse o AVUV junto com o VT. Núcleo satélite. O AVUV pode ser considerado um satélite nessa formação. Então, pessoal, sem chover no molhado, sim, você pode ter uma carteira com apenas ETFs. No nosso curso da Família Investidora, nós temos a carteira enxuta. Aqui no módulo 1 do nosso curso, depois que você aprende a abrir conta em corretora, ver qual corretora você quer abrir, qual que é a melhor corretora para você, como mandar dólares, como usar a mesa de câmbio da Auction para você ter um spread de 0,30 contra os 3%, 2 a 3% que as outras corretoras cobram para trocar os seus dólares. Tudo isso está explicadinho aqui no nosso curso. O curso sai de graça, dependendo do volume de dólares que você troca aqui na nossa mesa de câmbio da Auction, tá, pessoal? E aqui no nosso curso você encontra, por exemplo, a nossa carteira enxuta 2.0, que foi uma carteira que a gente desenvolveu há poucas semanas por conta de um novo ETF que surgiu, multifatorial, excelente, e só desse ETF ter surgido no mercado, a gente consegue montar uma carteira com 2 ou 3 ETFs apenas. Isso é a nossa carteira enxuta. Óbvio que você pode personalizar ela, né? Quando você aprende a estrutura núcleo satélite, você pode se tornar aí mais arrojado e perseguir uma rentabilidade ainda maior, colocando outros satélites na sua carteira, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pergunta aqui embaixo nos comentários. Lembra também de deixar o seu joinha e de assinar o canal, clicando no quadradinho vermelho aqui no cantinho da tela e ativando o sininho para você ser notificado. Lembra também de maratonar o canal, porque aqui tem muito conteúdo, coisa que você nunca ouviu falar em canais comuns aí de educação financeira. Nenhum canal você vai encontrar o que a gente publica por aqui.
Show, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!